Você já pensou que sintomas como cansaço constante, dores musculares, falta de concentração, insônia, dores de cabeça, intestino preso, inchaço abdominal, queda de cabelo e até dificuldade para emagrecer podem ter causas mais profundas do que a gente imagina? Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente trata apenas o sintoma, sem perceber que ele pode ser um sinal de alerta do nosso corpo para algo que precisa de mais atenção. A medicina integrativa convida a olhar para a saúde de forma completa, investigando as origens antes mesmo que os problemas apareçam de verdade. A nossa convidada é médica, pós-graduada em nutrologia, ela atua em medicina integrativa em Caratinga e acredita que saúde se constrói todos os dias, com escolhas conscientes, informação de qualidade e cuidado integral. Antes de te contar quem é, vou te dar uma pista. Ela fala muito sobre equilíbrio hormonal, inflamação, saúde intestinal, composição corporal, sono e, claro, sobre como se preparar para uma gestação saudável. Não saia daí que daqui a pouco eu te conto quem é a nossa convidada especial de hoje. Nós voltamos já já, o começo de conversa já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mandada pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Quando o corpo fala, é preciso saber ouvir. E muitas vezes ele começa com um sussurro, uma dor discreta, uma insônia, uma dificuldade para emagrecer, um intestino desregulado, uma ansiedade que vai e vem. E se a gente pudesse aprender a entender esses sintomas antes que eles se transformassem em algo maior, seria muito bom, né? Cuidar do corpo é preparar o terreno. Muito antes de uma doença aparecer, o corpo já envia sinais. Sinais silenciosos, sutis, mas muito importantes. E a medicina integrativa propõe exatamente isso. Um olhar mais profundo sobre a saúde, tratando a causa e não apenas os sintomas. Para falar sobre esse tema tão importante, a nossa convidada de hoje é médica e entende, como poucas pessoas, essa linguagem silenciosa do corpo. Ela atua justamente ajudando os pacientes a enxergarem além dos exames e dos sintomas. Ela nasceu em Caratinga, é filha de Neuza Vieira e do médico Tomé Lucas. É casado com Clóvis Macedo Neto e mãe do Leonardo, que é a grande inspiração dela. Seja muito bem-vinda ao Começo de Conversa, doutora Bianca Vieira. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. E filha do meu irmão, doutor Tomé, lá da maçonaria, meu grande amigo. O nosso grande anestesista. Ele está bem? Tá ótimo, graças a Deus é meu paciente também. Então... Bom, se o Tomé está indo com você, já é um sinal. É uma propaganda, né? Já é uma propaganda muito boa. Vamos fazer o telespectador entender bem esse assunto nosso de hoje. Sim. Medicina integrativa. Em rápidas palavras, como é que você define isso? Então, professor, eu acho assim que a medicina integrativa ela é o que a medicina deveria ser, né? Não deveria nem ter essa divisão de uma medicina tradicional para uma medicina integrativa. Ela é a avaliação e a visão do paciente como um todo, né? Você entender que um corpo doente, ele não é só um órgão doente, ele não é só uma célula doente. Existe uma história por trás daquele paciente, existem hábitos, existem históricos familiares, existem várias questões a serem avaliadas. Então a medicina integrativa ela é isso, ela é a visão do paciente como um todo, com toda a complexidade que ele tem. Bacana. A medicina integrativa não é uma especialidade médica. Não é uma especialidade, ela é uma atuação. Você pode ter qualquer especialidade, eu posso ser ginecologista e atuar como médico integrativo. É uma abordagem, uma visão mesmo. Uma visão. Você formou na UNEC Caratinga? Formei na UNEC. Bacana, muito bem. E se especializou mesmo em que área? Eu me especializei em nutrologia. Nutrologia. Isso, eu sou pós-graduada em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, que é a especialidade que avalia as condições vindas pelo estilo de vida, pela alimentação, pelas questões nutricionais. Então, dentro da nutrologia, a gente trata questões como obesidade, diabetes, sobrepeso, baixo peso, anemias, né, todas as disfunções relacionadas a desequilíbrios nutricionais. Mas eu senti necessidade de ampliar isso, né, para os meus pacientes, para trazer mais resultado. Então eu falo que eu fui indo para a medicina integrativa mesmo por uma questão de necessidade. Foi algo muito natural, para sentir que eu precisava dar mais resultado para os meus pacientes. Foi construído, né? Foi uma construção. Interessante isso. Quer dizer, você não terminou e falou, eu quero fazer medicina integrativa. Não sabia nem o que era isso. É interessante. Tem muita
muito comentário favorável e às vezes negativo na internet, né, sobre medicina integrativa. Está muito relacionado também, às vezes, a maneira do profissional atuar e às vezes também do próprio paciente que acha também que é ali que ele vai encontrar resposta para as suas questões, né? Mas, por exemplo, um ponto que é muito destacado é que é como se eles pensam que a medicina integrativa está mais voltada para a questão estética, de beleza, e não é assim, né? Mas você tem procura por isso também? Tem. No início eu tinha muito mais. As pessoas, principalmente assim, não só pela integrativa, mas pela nutrologia, eu tinha, né, uma cartela de pacientes que era muito voltado para o emagrecimento, para o ganho de massa muscular, para a estética de forma geral. Só que eu falo que a maior propaganda ela é o boca a boca, né? Então, mesmo quando os pacientes vinham por esse objetivo, eu tratava como todo, porque também o emagrecimento, ele é uma consequência. A estética, ela também deve ser uma consequência. A gente não deve tratar a estética pela estética, senão você pode estar colocando em prova a saúde do seu paciente. E como eu sempre tratei dessa forma bem abrangente, esse boca a boca foram trazendo os outros pacientes com um nível de consciência maior, né? No sentido, não, eu quero cuidar da minha saúde. E por consequência eu posso ter um corpo mais legal, posso emagrecer, posso ganhar uma massa muscular, porque isso também é importante para a saúde, mas foi desvinculando com o tempo. Agora, em rede social, né? Hoje em dia na internet, pode existir uma propaganda, podem existir colegas profissionais que vão muito para esse apelo e acabam trazendo muita promessa, o que também não é legal, porque eu falo que o tratamento ele depende tanto de mim quanto do paciente. Então não adianta eu fazer uma promessa se o paciente ele não está disposto também a fazer parte do tratamento. Mas talvez por essa questão um pouco mais apelativa, de trazer um marketing que não é interessante, pode confundir e trazer até um preconceito de algumas pessoas, né, sobre a medicina integrativa. Uma anamnese numa consulta, né, com um médico que atua nessa área da medicina integrativa, quanto tempo dura? A minha consulta inteira, ela dura 1 hora. 1 hora. E mesmo assim, eu falo assim, ó, que a primeira consulta, ela é um primeiro momento para a gente entender os pontos mais importantes, iniciar um tratamento. Eu não consigo resolver a vida do paciente nessa 1 hora, né? Claro. É só para a gente ter essa primeira ideia. E dessa 1 hora, uns 30 minutos é só de anamnese. É realmente para a gente entender. Não, tranquilo. Né? Aí não é aquela consulta de 10 minutos, que a pessoa chega e fala, olha que você está assim. Não tem como. Não tem como. Eu tô entendendo. Consulta de 10 minutos, para mim, é consulta de pronto-socorro. É uma consulta que você foi ali por um motivo agudo. Nenhuma consulta que a pessoa procura para realmente, né, eu vim aqui porque eu quero cuidar da minha saúde, porque eu tenho uma queixa já de longo prazo, porque eu tenho algo que eu quero solucionar, mesmo que ainda em outras especialidades. Eu não acredito que 10 minutos você consiga entender o que está acontecendo com o paciente. E quem te procura mais? A pessoa que tem um problema para resolver, né? Então, estou com um problema, sei lá, de açúcar, estou com diabetes. Ou é aquela pessoa que, como a integrativa traz essa percepção de que é uma análise no todo, eu vou lá para poder fazer uma consulta, né? Para olhar e até para evitar algumas doenças e tal. Eu acho que nós ainda como sociedade somos acostumados a uma medicina muito resolutiva ainda, né? Então a gente tende, principalmente homem, eu falo assim, que homem quando procura, ele é porque tem alguma queixa, porque alguma coisa está doendo, está incomodando. Então a maioria ainda é o paciente que já tem um problema, que às vezes tem um problema já de muito tempo e que nunca foi resolvido e que tem uma certa urgência. Mas eu fico muito feliz de ver que tem uma parcela de pessoas que me procuram que realmente assim, não tenho nada, eu vim porque eu quero envelhecer bem, eu vim porque eu quero melhorar a minha performance física, a minha performance mental, porque eu quero tirar o melhor que eu puder da minha saúde, eu quero entender como que os meus hábitos podem me ajudar, o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo certo, errado, o que está faltando no meu corpo, o que está em desequilíbrio, ainda que eu não tenha nenhum sinal nesse momento, ainda que eu não tenha nenhum sintoma, ainda que eu não tenha nenhum diagnóstico de doença. Então existe uma parcela pequena de pessoas que têm essa preocupação, que eu acho que a tendência é de crescer cada vez mais, mas ainda somos imediatistas, né? E procuramos na hora que o negócio tá feio. Mas eu acredito que isso é uma construção também, né? Porque o paciente, eu pego por mim em relação à minha ida ao médico. Eu, durante muitos anos, sempre fui assim. Estou com um problema, vou lá para resolver aquilo, né? E você acaba caindo, na medida que a idade vai passando, você começa a ir mais especialistas do que você estava acostumado. Então, você vai no especialista te dar um remédio, vai no outro especialista dar outro remédio, vai no outro remédio. E aí, assim,
já há uns 10 anos eu caí, graças a Deus, na mão do geriatra. Uhum. Então o geriatra chegou e falou, esse remédio com esse, aí ele fala, esse combinação com essa vai te dar Tá isso. te dando esse e outro sintoma. praticamente tirou meus remédios Que bom. e é bem bacana, é bem Uhum. legal. E tem essa análise, pelo menos nessa parte física, tem um olhar mais global do paciente, né? A integrativa também faz isso. A pessoa chega lá para você com uma mão de remédio, uma caixinha de remédio, olha isso tudo. É exatamente isso. E é porque justamente assim, né, eu falo que quem setorizou o corpo humano foi a medicina, né? O corpo ele não é setorizado, né? A gente não faz diferença se eu tenho um órgão doente, o corpo está doente. Não é como se aquilo ali ficasse isoladamente doente e todo o restante do organismo estivesse saudável. Então, se a gente não olha para o paciente como um todo, dificilmente a gente vai ter um resultado, principalmente a longo prazo. Porque é isso, eu trato uma condição com um medicamento, principalmente se é um uso contínuo, um uso crônico, eu vou ter efeitos colaterais daquilo ali. E aí daqui a pouco eu vou ter que tratar o efeito colateral. E aí eu vou procurar um outro especialista. E vai virando aquela bola de neve, onde eu estou tomando um monte de medicamento, um monte de substância química, meu corpo está tendo que lidar com aquilo tudo. E o principal, eu estou me sentindo saudável no final disso tudo? Então eu pego esses pacientes que chegam lá com uma lista de 12 medicamentos, para hipertensão, para diabetes, para artrite, para artrose, para isso, para aquilo. E não, eu tenho que tomar isso tudo aí, doutora, porque eu tenho esse tanto de problema. Aí eu falo, e você está se sentindo bem? Porque se você me falar que você toma todos esses medicamentos e você tem um rendimento ótimo, físico, mental... Continua tomando seu remedinho. Continua, tá dando certo. Mas na maioria dos casos, não. É que mesmo assim eu me sinto uma pessoa doente, cada vez mais cansada e indisposta, e eu ainda sinto isso, eu sinto aquilo. Então, enquanto a gente realmente não para e analisa o que essa pessoa tem, eu não estou falando de qual doença ela tem, eu não vou tratar só a doença, eu vou tratar a pessoa, vou tratar o indivíduo. Aí sim a gente começa a ter mais resultados e ver que muitos dos medicamentos, eles se fazem desnecessários. Bacana. E nós vamos fazer um rápido intervalo, porque vamos passar para o segundo bloco. Eu queria voltar falando sobre isso, porque eu te ouvindo aqui, me parece que tem também uma preocupação além só da questão física do paciente. Tem uma questão também emocional, essa questão toda. Vamos falar sobre isso já já. Você não sai daí, estamos conversando aqui com a doutora Bianca Vieira, médica integrativa. Bate-papo sensacional, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o segundo bloco desse começo de conversa, recebendo aqui hoje a médica a doutora Bianca Vieira, que está nos ajudando a entender melhor como ouvir os sinais que o corpo nos dá, né, doutora? Isso. Fala para nós aí, quais são essas dimensões que a medicina integrativa trabalha com o paciente? Eu falo que a gente precisa avaliar todos os pilares da saúde, e isso está desde o campo físico ao mental, ao emocional, o estilo de vida, o contexto que a pessoa vive. Então é como eu falei anteriormente, se eu não entendo exatamente o contexto que essa pessoa está inserida, eu não vou conseguir ajudar ela de todas as formas, porque às vezes o problema do meu paciente é um problema emocional. E ele nunca parou para tratar, para pensar naquilo. Eu já tive pacientes que no final da consulta eu falei assim, olha, ao invés de você, vamos dar uma pausa, e ao invés de eu te passar suplemento e você gastar com qualquer coisa, você vai procurar uma terapia. E daqui a tantos meses você me procura de novo e aí a gente continua com o seu tratamento. Porque se eu não tiver uma avaliação dessa parte emocional, um tratamento disso, a gente não vai conseguir avançar, sabe? Então isso é muito importante porque é algo que muitas vezes a medicina deixa de lado, né? É entender que o paciente, ele é toda essa complexidade. A gente na medicina integrativa, professora, a gente preocupa até com a parte odontológica do paciente, ainda que a gente não trate, mas é realmente avaliar se aquele paciente ele já fez um tratamento dentário, ou se ele... porque a boca, ela não está fora do corpo, claro, né? E a gente tem inervações aqui que passam pelo nosso corpo todo e que às vezes o problema está ali em algo que o paciente tem enraizado há anos e trazendo dores e trazendo disfunções na saúde, e ele acha que não, ele fica de médico em médico e não procura um dentista. Então a gente entender que o paciente ele realmente precisa de estar com todos esses pilares assistidos, eu acho que é o que traz esse diferencial para a medicina integrativa. Bacana. Tem um público padrão em termos de idade que te procura ou não? Quer dizer, a medicina integrativa está voltada para todo mundo? Para todo mundo. Eu não atendo criança, né? Porque a pediatria, mesmo a integrativa, ela é um mundo à parte, né? Mas a partir dos 16 anos até os 99, a gente atende e é bem diversificado, assim.
Existe uma faixa etária que é do grupo de pessoas que normalmente procuram mais médicos, de forma geral, né? Então, ali dos 40 aos 60 anos, talvez seja um pouco mais, mas é bem variado, dos jovenzinhos até os mais idosos. Agora, e sinais que o corpo emite que alguma coisa não tá muito certo? Tem, De tudo. são vários, né? São vários. E eu sempre falo assim, ó, que todo sintoma tem por de trás um desequilíbrio. Nenhum sintoma, a gente não tem nada, o corpo ele não manda nenhum sinal se não tiver uma razão para aquilo acontecer, ainda que você não encontre um diagnóstico. E essa é uma questão que, às vezes, o paciente ele perde muito, porque vai num médico, vai em outro, e não encontrei diagnóstico, eu fiz esse exame e não tenho um diagnóstico. Mas e o sintoma? Ele continua aí. Zumbido no ouvido, por exemplo. Não, eu tenho um zumbido no ouvido, eu já fiz uma tomografia, não é labirintite, eu já fiz os testes, e aí já que não achei um nome para o que eu tenho... Vou acostumar com isso, vou conviver com isso. Entendeu? Né? Já que eu não achei um diagnóstico, e realmente assim, é um desequilíbrio. Então, não necessariamente é um diagnóstico, mas é um desequilíbrio. Então, zumbido no ouvido, cansaço, que são sintomas ali mais inespecíficos, né? Eu me sinto muito cansado, uma queda de cabelo, né? Um humor que às vezes não chega a ser uma depressão, mas é um humor mais depressivo. Eu sentia vontade de fazer coisas que hoje eu não quero fazer mais. Eu tenho um intestino que não funciona todo dia. Eu tenho uma reação a alimentos que não me fazem bem, mas não necessariamente, às vezes, tenho uma intolerância, né? Então, a gente entende que isso são desequilíbrios, mas não necessariamente diagnósticos, mas já é suficiente para a gente tratar o paciente. Bacana. Falando em diagnóstico e pedidos de exame, eu queria falar sobre isso. Uhum. A maioria, na medicina tradicional, parece que existe basicamente um protocolo naquele pedido de exame, né? Então, você chega lá e fala, hemograma, não sei o que, tá aquela lista padrão ali. Às vezes, o laboratório já é impressionante, porque está tão acostumado com aquilo que a menina já vai fazendo assim, ó, é um padrão de pedido de exame. Não estou nem questionando, mas na integrativa eu imagino que precisa de mais detalhes, é isso? Sim. O tratamento individualizado é a base, precisa ser a base, né? A medicina integrativa ela não pode ser protocolar. Pode ser que num primeiro momento a gente tenha ali uns mesmos exames que não vão ser os mesmos, porque vai ter diferença de homem para mulher, de faixa etária, tem alguma diferença. Mas existem alguns exames básicos que quase todo mundo vai precisar fazer. Mas a partir do momento que você entendeu, que você fez uma anamnese, que você conversou com aquele paciente, você precisa individualizar a conduta, o tratamento, que vai ser dali para frente. E aí não dá para ser a mesma coisa para todo mundo, nem em termos de investigação, de exame e nem em termos de tratamento, né? Se não for individualizado, a gente vai perder, a gente não vai conseguir tratar o paciente, não existe um protocolo igual para todo mundo. Entendi. E é bom falar sobre essa questão do protocolo, porque você sabe que o brasileiro, assim, ele adora inventar, né? Tem gente que vai no consultório, ele vai, faz uma consulta, pega uma receita, aí o vizinho ou a vizinha fala com ele, tá com problema, eu não sei o que é. Passa até a receita para a pessoa, né? Uma consulta com uma pessoa, 1 hora de consulta, só de anamnese, em torno de meia hora, fazendo aí. É uma análise daquele indivíduo, né? É individual, está muito claro isso, né? Não dá para aplicar, não dá para falar, eu fui na doutora Bianca, 1 hora, passou isso aqui para mim, se você quiser ter boa saúde, faz também. Não dá, porque às vezes um mesmo sintoma tem origem diferente para as pessoas diferentes. Então, dá um exemplo, às vezes você me procura por uma queda de cabelo e uma outra pessoa também por uma queda de cabelo. A causa que eu encontro para sua queda de cabelo pode ser diferente do outro, então eu vou fazer um tratamento diferente. E aí, às vezes, acontece isso, nossa, a fórmula que ela me passou foi maravilhosa, resolveu o meu problema, mas pode ser que não resolva do outro, porque nos seus exames, na sua anamnese, eu identifiquei ali alterações, às vezes, nutricionais, hormonais, que do outro não é. Então, eu posso ter uma queda de cabelo puramente por problemas hormonais e o outro puramente por problemas nutricionais. Então, o tratamento vai ser totalmente diferente. Só que as pessoas às vezes pensam, não, ela resolveu esse sintoma meu, o outro que está com sintoma igual, ela vai resolver também com a mesma fórmula que eu passei. E aí a gente não vai ter o mesmo resultado. E isso é muito ruim, porque às vezes vai falar até assim, não é boa não, porque eu usei a fórmula dela e não funcionou para mim, mas a fórmula não foi para você, né? E isso a gente fala de qualquer tipo de sintoma, de qualquer tipo de queixa. O tratamento ele é individualizado porque as causas são individualizadas, porque desequilíbrios diferentes podem causar os mesmos sintomas. Então a gente não trata só o sintoma, a gente volta naquilo, a gente está tratando o indivíduo, está tratando o paciente e a causa daquele paciente. Uma outra questão também que é uma falta de conhecimento mesmo do paciente. Tem paciente que acha que fui no médico, que
atua na medicina integrativa, que vai resolver todos os meus problemas ele mesmo, porque ele vai cuidar de tudo, né? Se o meu coração tiver com problema, é ele que vai cuidar, e não é assim. Não é assim. Então, o médico integrativo, ele também pode encaminhar. Bacana. Também encaminha para o neurologista, também encaminha para o cardiologista. Com certeza. E muitos pacientes, eles vão se beneficiar de um trabalho multidisciplinar, né? Até mesmo, assim, fora do campo da medicina, eu sempre trabalho com nutricionista, como eu falei, às vezes eu vou encaminhar para um dentista, às vezes também para um psiquiatra, enfim, para o que o paciente sentir de necessidade, não é como se o médico integrativo ele desse conta de tudo, né? Então, em muitos casos, a gente realmente consegue assistir aquele paciente sem precisar encaminhar para ninguém, mas o trabalho multidisciplinar ele é bem-vindo em muitos tratamentos. Bacana. Vamos voltar agora um pouco também dentro da estética, porque é uma área que você atua bem e até porque é nutróloga também, né? A tal da caneta que está todo mundo usando, que é para que o princípio dela é cuidar da questão da diabetes, que as pessoas estão usando para emagrecer. O que você pensa sobre isso? Graças a Deus, agora ela precisa de prescrição médica, né? Porque até o mês passado ela podia ser vendida para qualquer pessoa que chegasse na farmácia. E a automedicação é um problema talvez mundial, mas do brasileiro com certeza, né? Então, e aí entra de novo, minha colega foi no médico, emagreceu com esse medicamento, é esse medicamento que eu vou tomar. E aí a gente volta para a questão, o emagrecimento é sobre você saber virar a chave certa. E nem sempre a chave certa é uma canetinha emagrecedora. Os análogos do GLP-1, que são essas canetinhas, são medicamentos ótimos. Eles são medicamentos hoje que são indicados para emagrecimento, ainda que a princípio eles fossem apenas para o tratamento de diabetes. Hoje eles são aceitos para o tratamento de emagrecimento, desde que o ganho de peso daquela pessoa esteja associado a esse distúrbio que eu estou tratando com essa medicação. Entendi. E às vezes não é. Se eu tenho uma compulsão alimentar por uma questão de ansiedade, eu preciso de um ansiolítico, eu não preciso necessariamente de um inibidor de apetite. Porque mesmo que eu faça uso do inibidor de apetite, eu vou comer por uma fome que está aqui, que não está, né, que não está no estômago. Então, essa ideia de que funcionou muito para fulano de tal, porque realmente, se a pessoa tiver uma indicação, funciona muito. É uma revolução no tratamento do emagrecimento que a gente tem hoje. Mas não é para todo mundo. Não é algo que vai emagrecer todas as pessoas, porque a causa do ganho de peso, ela não é igual para todas as pessoas. Doutora, vamos fazer um rápido intervalo. Quero voltar para o terceiro bloco, a gente falando sobre o chip da beleza, tá bom? Você não sai daí, bate-papo sensacional. Estamos conversando com a doutora Bianca Vieira. Já, já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa especial. E você que chegou aí agora, pode acompanhar um final de bate-papo sensacional. Nós estamos conversando com a doutora Bianca Vieira. Doutora, chip da beleza, o que é e por que a Anvisa proibiu isso? Então, na verdade, o nome que é o grande problema, né? Esse apelido, chip da beleza, que inclusive quem deu foi Hebe Camargo, ele é um implante hormonal, né? Então, o implante, ele é uma via de administração de um hormônio. Então, ele é uma via subcutânea, onde você implanta ali, né, no tecido subcutâneo do paciente, você pode colocar diversos hormônios ali nesse implante. No caso do chip da beleza, o que ficou conhecido como chip da beleza, é o implante de gestrinona, que é um hormônio sintético utilizado para o tratamento de endometriose e para outras questões de disfunções menstruais, principalmente, e que ele tem um efeito androgênico, ou seja, ele se comporta um pouco como hormônio masculino, e aí ele ajuda um pouco na estética corporal, na questão do ganho de massa muscular, na diminuição de celulite, diminuição de gordura corporal. Por esse efeito, Hebe Camargo, lá numa entrevista que ela fez, chama de chip da beleza. Falou, o doutor fulano colocou para mim um chip da beleza, que eu tô mais bonita, eu tô mais isso e aquilo, e aí se propagou esse nome, alguns médicos começaram a usar isso como uma propaganda mesmo, né? E aí ele foi muito para essa questão da estética, que não deveria ser. Ele é um hormônio muito interessante, por uma via muito interessante para tratamento de algumas condições de saúde da mulher, mas por esse nome acabou virando uma banalização e aí a Anvisa proibiu. Nesse sentido, a proibição durou, se eu não me engano, um mês, menos de 2 meses, e aí voltou com algumas ressalvas, que eu achei maravilhoso, que é você precisar ter uma indicação correta, ter uma prescrição, o paciente assinar um termo ali um termo de consciência ali de que ele está fazendo uso, então você ter um controle maior de quais pacientes estão usando por qual indicação, mas ele é utilizado, é um implante hormonal. Bacana. Então não teve uma proibição porque fazia mal, não. Não. É a questão de utilização indevida. Exatamente. Bacana. Exatamente. Assim como
com a canetinha. Exatamente. Coisa, né? É uma regularização justamente para que a gente tenha o uso adequado. E É bom necessária. para a pessoa certa. Regularização necessária, inclusive. Isso. E a questão, por exemplo, disso que nem precisa de receita, que é a questão do suplemento. Esse que você chega até no supermercado, você compra, tem loja de vende à vontade, todo mundo chega e fala, eu tomei tal, você pode tomar também. Não precisava de uma regulamentação nisso, não? É porque assim, ó, suplemento, tudo que é natural, né, não Tudo necessariamente precisa dessa regulamentação. Mas o que acontece? Às vezes o paciente ele está gastando sem necessidade. Eu brinco assim, ó, você está deixando o seu xixi mais caro, porque você nem estava precisando tomar isso tudo, seu corpo está eliminando, muitas vezes não está nem absorvendo, porque a pessoa não tem nem saúde intestinal para absorver tudo que ela está tomando e que acha que está fazendo bem. E nem tudo que é bom para todo mundo, a todo momento. Então, suplementação bem indicada, na dosagem certa para a pessoa certa, é ótima, mas com certeza não é todo mundo que precisa tomar tudo e nem todo mundo vai ter um bom aproveitamento de tudo que tem nas prateleiras ali, dos produtos naturais, né? Então, o que é mais banalizado é principalmente os suplementos ali do campo esportivo, né? Então, whey protein, creatina, e as pessoas acham assim, matriculou na academia, já tem que sair de lá com um pacote de suplemento. E não ajustou a alimentação, não ajustou sono, não ajustou saúde intestinal, não fez um check-up, não entendeu quais são as necessidades individuais e já quer se entupir de suplemento. Então o problema é todo esse, é que a pessoa acaba gastando sem ter necessidade nenhuma, fazendo ele, achando, né, tendo uma falsa impressão de que está tendo uma melhoria para a saúde e que na verdade não está. Mal, raramente vai fazer, só se ela se intoxicar mesmo ali daquela substância, mas vai ficar muitas vezes num campo neutro onde realmente não está trazendo benefício nenhum. Muito bem, você atua também na questão da fertilidade, né? De ter uma fertilidade facilitada e também de ter uma gestação bem saudável, isso tudo dentro da medicina integrativa? Dentro da medicina integrativa. Hoje a gente tem um aumento muito grande do índice de infertilidade, né? Tanto na mulher quanto nos casais, e a gente entende que boa parte disso é por uma questão de estilo de vida, das exposições que nós temos hoje em dia, né, a toxinas, a poluentes ambientais, ao próprio estilo de vida, ao estresse, à falta de sono, à alimentação inadequada. Então, se a gente trabalha em todos esses quesitos, a gente não só aumenta a chance de fertilidade, aumenta a capacidade fértil da mulher e do casal, como a gente proporciona também uma gravidez mais saudável, diminui a chance de perdas gestacionais, a gente entende hoje, a gente chama dos 1000 dias de ouro, que é do dia da fecundação até o neném fazer 2 anos de idade. Tudo que ocorre dentro dessa janela, em termos de estilo de vida, de alimentação, de nutrição, vai impactar na saúde daquele bebê para o resto da vida. Então a gente faz uma modulação ali naquela janela que precisa começar desde o momento da fecundação, então o preparo ele tem que ser antes, né? Eu falo que a mulher ela já tem que gestar estando saudável, porque durante a gravidez a gente já não tem tempo muito de correr atrás, às vezes, de um prejuízo, então isso vai impactar na saúde tanto da gestante como do neném, principalmente, para o resto da vida. Então é muito importante a gente fazer essa programação metabólica, esse preparo do terreno biológico para que a gente aumente essa chance de fertilidade que também proporcione ali uma gestação saudável. Muito bem. E não tem nada a ver com obstetrícia nem ginecologia, não, de jeito nenhum. Esse acompanhamento, isso, mas vai até o momento do parto, inclusive. Até depois. Até 2 anos de idade, você já falou aí, né, o bebê. Exatamente. E deve ser por isso até que fala, não se deve dar açúcar pro neném até os 2 anos. Até os 2 anos. É porque tudo que você faz ali vai impactar o metabolismo dele para sempre. Então, por exemplo, se a mulher está amamentando, enquanto ela está amamentando, o que ela come é importante para a saúde do neném. Claro que para ela também, claro, né? Mas enquanto ela é fonte de alimento para o bebê, ela também tem que preocupar com o que ela está ingerindo. Porque depois vai amamentar também. Exatamente. Tem aquele paciente que chega para você achando que vai chegar lá e vai receber a pílula do milagre? Vários. Não tem que fazer nada, vou lá na nossa doutora Bianca, ela me dá uma pílula lá e pronto. E aí ele recebe, na verdade, uma pílula de realidade, né? Um choque de realidade, de que se ele não mudar estilo de vida, escolhas alimentares, escolhas ali em tudo que faz, a gente não vai ter um resultado. Não existe essa pílula mágica. Eu falo que se existisse, ela seria caríssima, mas ela não existe ainda. E a bariátrica? Vamos lá, chega um momento que é ela que tem que dar conta do recado mesmo? Então, Eugênio, hoje eu acho que a gente está vivendo justamente essa revolução no tratamento de emagrecimento, que é a substituição, né, dos procedimentos mais invasivos, como a cirurgia bariátrica, pelos medicamentos, por esses análogos do GLP-1, por exemplo. O Mounjaro, que é a droga mais nova que a gente tem disponível, ele tem um efeito similar para alguns pacientes do que seria a cirurgia bariátrica. Então, hoje a gente está tendo alternativas melhores à cirurgia bariátrica, apesar de que para alguns pacientes ela realmente é a indicação e ela tem um resultado
muito bom. O que o paciente precisa entender? Que uma vez que ele faz a cirurgia bariátrica, ele está retirando uma parte muito importante de um órgão dele e ele vai ser um paciente que vai precisar de cuidados para o resto da vida. Não é só depois de 30 dias, 6 meses, 1 ano. É para o resto da vida. Ele vai se tornar necessariamente um paciente desabsortivo. Ele não tem mais área de absorção para absorver todos os nutrientes que ele tinha antes. Então ele vai precisar de uma reposição contínua, ele vai precisar de um acompanhamento nutricional contínuo, ele vai precisar de uma manutenção ali da massa muscular, porque ele não tem mais a capacidade de consumir, às vezes, a quantidade de proteína que ele tinha antes. Então, de fato, para ele ser uma pessoa saudável e não somente uma pessoa emagrecida, ele precisa de acompanhamento para o resto da vida. Bacana. Lembrei de uma tia minha aqui. Pedra na vesícula, aí falou, acabei, resolvi meu problema, tirei a vesícula, uma alegria danada. Agora fala, não pode comer feijoada, não pode... Acabou um problema, mas começou outro. Começou né? outro problema. Doutor, infelizmente, nosso tempo acabou. Tudo bem. Foi muito bom te receber aqui. Ótimo. Você tem 1 minuto aí para suas considerações finais, essa câmera aqui é sua. Deixar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, para o Canal TV, para os internautas. É com você. Eu acho que a gente conseguiu falar de tudo um pouco aqui. Eu fico muito feliz de ter esse espaço para poder falar um pouco mais sobre a medicina integrativa, sobre trazer essa importância da gente cuidar da saúde como um todo, de forma preventiva, né, para a gente otimizar todas as nossas funções, passar longe aí das doenças, não precisar, né, chegar num ponto de tratar, mas sim prevenir. Então, eu queria agradecer muito esse espaço que vocês me deram aqui. Espero que a gente tenha conseguido, né, passar essa mensagem de forma efetiva para todo mundo que está assistindo. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu perfil é @doutora-Bianca-Vieira, e lá tem todas as informações, tem link para agendamento de consulta e eu estou sempre postando conteúdos lá bem informativos. Bacana. Com certeza foi a entrevista muito esclarecedora. Que bom. Muito feliz. obrigado. Prazer Eu que agradeço. Dê um abraço ao seu pai para mim. Pode deixar. Tá bom? Pode deixar. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, pela atenção e até o próximo encontro, se Deus quiser.